Eram 3 da manhã, quando Isabela acordou pela 7ª vez naquele mês. Não era o relógio despertador. Não era um ruído. Era algo diferente. Uma presença. Algo que a chamava para conectar-se com o divino naquele horário exato. O que ela não sabia ainda era que essa prática simples salvaria sua vida 7 vezes. Você já sentiu que algo te protege nas noites mais sombrias? Você já acordou de madrugada com a sensação de que precisa orar? Se sim, você não está sozinha. E se não, talvez depois desta história você comece a prestar mais atenção nesses sinais. Esta é a história real de Isabela. Uma mulher comum que descobriu uma dádiva espiritual. Um segredo que mudou completamente sua relação com o reino invisível. E que pode mudar a sua também. Mas antes de contar o que aconteceu com ela, preciso te avisar. Esta história não é para todo mundo. Se você acredita que tudo na vida tem explicação científica, pode ser que se sinta desconfortável. Se você acha que o mundo espiritual não existe, talvez seja melhor parar por aqui. Porque o que vou compartilhar contigo vai além da razão, vai além da nossa percepção limitada e vai além da compreensão humana. Isabela era enfermeira. Trabalhava no turno da noite em um hospital de Buenos Aires. Conhecia bem o silêncio das madrugadas. Conhecia bem a sensação de estar acordada quando o mundo dorme. Mas nunca havia experimentado nada como aquilo. Tudo começou em uma terça-feira de março. Ela estava dormindo profundamente quando um sussurro a despertou às 3 da manhã. Não foi um som. Não foi um pesadelo. Foi um sussurro que disse apenas: "Ore agora." Ela se levantou confusa. Olhou o relógio. 3 horas exatas. Ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar. Não sabia bem o porquê. Não sabia pelo que estava orando. Apenas orava. 15 minutos depois, voltou a dormir. Pensou que havia sido apenas um episódio isolado. Um momento estranho que logo seria esquecido. Como ela estava enganada. Na noite seguinte, aconteceu novamente. 3 da manhã. O mesmo sussurro. O mesmo chamado para orar. Desta vez, ela hesitou. Será que estava ficando louca? Será que era apenas estresse do trabalho? Mas algo dentro dela insistia. Algo mais forte que sua mente racional. Ela se levantou novamente e orou. E continuou orando por mais 20 minutos. Foi na 3ª noite que ela percebeu que havia um padrão. Sempre às 3 horas. Sempre o mesmo chamado. Sempre a mesma sensação de urgência. Isabela era uma mulher de fé, mas não era fanática. Ia à igreja aos domingos. Orava antes das refeições, mas nunca havia experimentado algo tão direto, tão específico, tão ligado à dimensão espiritual. Na 4ª noite, ela decidiu que ia ignorar o chamado. Quando acordou às 3 da manhã, ficou na cama, fechou os olhos com força e tentou voltar a dormir, mas não conseguia. Havia uma inquietação no ar, uma sensação de que algo estava errado. Depois de 15 minutos se debatendo na cama, ela se rendeu, levantou-se e orou. E imediatamente sentiu uma paz profunda tomar conta de si. Foi então que ela entendeu que não era casualidade, não era estresse, não era imaginação. Era um chamado. Uma semana depois, Isabela estava voltando do trabalho quando percebeu que um homem a seguia. Era 5 da manhã. As ruas estavam desertas. Ela acelerou o passo, mas ele também acelerou. Ela dobrou uma esquina rapidamente e se escondeu atrás de um carro. O homem passou direto, procurando por ela. Ela esperou 5 minutos e só então saiu do esconderijo. Chegou em casa tremendo. Naquela mesma noite, às 3 da manhã, ela acordou novamente. Mas desta vez, a oração foi diferente. Mais intensa, mais urgente. E pela primeira vez, ela entendeu claramente o que estava orando. Estava pedindo proteção. 2 dias depois, ela descobriu que 3 mulheres haviam sido atacadas naquela mesma rua, nos mesmos horários que ela costumava passar. Mas nenhum ataque aconteceu no dia que ela foi seguida. No dia que ela orou com mais intensidade. Coincidência? Talvez.
Mas Isabela começou a desconfiar que havia uma intervenção divina. O segundo ataque chegou de uma forma que ela jamais imaginaria. Isabela estava em casa, preparando o almoço, quando um vazamento de gás começou em sua cozinha. Ela não percebeu imediatamente. O cheiro estava fraco, quase imperceptível. Foi só quando estava acendendo o fogão que se deu conta do perigo. Se ela tivesse acendido aquele fósforo, sua casa teria explodido, e ela junto. Mas algo a fez hesitar. Uma intuição que disse: "Pare! Não acenda!" Ela parou, sentiu o cheiro mais atentamente e descobriu o vazamento. Naquela noite, às 3 da manhã, ela orou com uma gratidão que nunca havia sentido. E pela primeira vez, ela teve certeza absoluta de que suas orações estavam sendo ouvidas e respondidas. O terceiro ataque foi ainda mais sutil. Isabela estava dirigindo para o trabalho quando teve uma intuição de mudar de rota. Sem nenhuma razão aparente. Ela pegou-me um caminho completamente diferente. Um caminho mais longo e mais complicado. 2 horas depois, ela soube que havia acontecido um acidente grave exatamente no trajeto que ela sempre fazia. Exatamente no horário que ela estaria passando por lá. 3 carros envolvidos. 2 pessoas mortas. Ela teria sido a terceira. Naquela noite, quando acordou às 3 da manhã, ela não apenas orou, ela chorou. Chorou de gratidão, chorou de alívio e chorou de compreensão. Ela finalmente entendeu que suas orações das 3 da manhã não eram apenas orações. Eram um amparo divino, uma proteção, uma comunicação direta com algo maior que ela. Mas as provações não pararam. O quarto foi o mais assustador de todos. Isabela estava dormindo quando acordou com uma sensação terrível. Não eram 3 da manhã ainda. Era 1 da madrugada. Mas ela sentia que havia algo errado na casa. Muito errado. Ela se levantou e caminhou pela casa. Tudo parecia normal, mas a sensação de perigo continuava. Ela verificou todas as portas, todas as janelas. Tudo estava trancado. Foi quando ela chegou à cozinha que viu. A torneira do gás estava aberta. Não completamente, mas o suficiente para que o gás estivesse vazando lentamente pelo ambiente. Ela não havia usado o fogão naquele dia. Não havia mexido na torneira. Alguém ou algo havia aberto aquela torneira. Mas quem? E por quê? Ela fechou a torneira imediatamente e abriu todas as janelas. Depois ficou acordada até às 3 da manhã. E quando chegou a hora, ela orou como nunca havia orado antes. Dessa vez, ela não pediu apenas proteção. Ela pediu iluminação. Ela queria saber o que estava acontecendo. Ela queria saber por que estava sendo atacada. E ela queria saber como se proteger. A resposta veio de uma forma que ela não esperava. No dia seguinte, Isabela recebeu a visita inesperada de sua tia Célia. Uma mulher idosa, sempre conhecida na família por suas visões e sua conexão com o reino invisível. Tia Célia olhou para Isabela e disse: "Você está sendo atacada, não está?" Não era uma pergunta, era uma afirmação. Isabela ficou gelada. Como ela sabia? "Eu sei porque estou vendo", disse a tia. "Há uma sombra ao seu redor. Uma sombra que não é sua. E há também uma luz. Uma luz muito forte que está te protegendo." Tia Célia explicou que Isabela havia sido escolhida para algo. Que suas orações das 3 da manhã não eram casualidade. Eram um chamado divino. Um chamado para se tornar uma intercessora. Uma pessoa que ora pela proteção de outros. "Mas por que eu?" perguntou Isabela. "Por que você tem um coração puro?" respondeu a tia. "E por que você tem fé suficiente para obedecer sem questionar? Nem todo mundo é capaz disso." A tia Célia então explicou algo que mudou completamente a perspectiva de Isabela sobre o que estava acontecendo. "As 3 da manhã não são um horário qualquer", ela disse. "É a hora em que o véu entre os mundos está mais fino. É a hora em que nossas orações têm mais poder. E é também a hora em que as provações espirituais são mais intensas. Alguém ou algo sabe que você está se conectando com o divino nesse horário. E não gosta disso.
Por isso está tentando te atacar. Para que você pare de orar. Para que você desista dessa prática. Isabela sentiu um arrepio. Mas quem seria? Isso não importa agora, disse a tia Célia. O que importa é que você continue orando. E que você entenda que cada oração sua está protegendo não apenas você, mas outras pessoas também. Naquela noite, quando Isabela acordou às 3 da manhã, ela orou com um propósito completamente novo. Ela não orou apenas por sua proteção. Ela orou pela proteção de sua família, de seus vizinhos, de pessoas que ela nem conhecia. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sentiu que não estava sozinha em suas orações. Era como se houvesse outras vozes orando junto com ela. Outras pessoas, em outros lugares, orando no mesmo horário. O quinto ataque veio uma semana depois. E foi o mais direto de todos. Isabela estava saindo de casa para o trabalho quando um homem a abordou. Ele disse que estava perdido e pediu informações. Ela parou para ajudar, como sempre fazia. Mas quando ela se aproximou para mostrar o caminho, ele a agarrou, tentou arrastá-la para um beco escuro. Ela gritou, mas não havia ninguém por perto para ouvir. Foi então que aconteceu algo inexplicável. Uma força invisível empurrou o homem para longe dela. Ele caiu no chão com tanta força que ficou atordoado. Isabela aproveitou para correr. Quando ela olhou para trás, o homem havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Naquela noite, ela orou com uma intensidade que assustou até ela mesma. E pela primeira vez, ela ouviu uma resposta clara às suas orações. Não com palavras, mas com uma sensação profunda de que estava sendo cuidada, de que estava sendo protegida por algo muito mais poderoso do que ela podia imaginar. O sexto ataque foi diferente de todos os outros. Não foi físico, foi espiritual. Isabela começou a ter pesadelos terríveis. Toda noite, ela sonhava com sombras que tentavam entrar em sua casa, com vozes que sussurravam seu nome, com uma sensação de estar sendo observada constantemente. Os pesadelos eram tão reais que ela acordava suando frio. Acordava com medo de voltar a dormir. Mas o mais estranho é que ela sempre acordava às 3 da manhã. Mesmo no meio dos piores pesadelos, ela acordava exatamente nesse horário. E quando orava, os pesadelos paravam imediatamente. Foi então que ela entendeu que os pesadelos não eram apenas sonhos. Eram tentativas de ataque durante o sono. Tentativas de quebrar sua fé, de fazê-la desistir das orações. Mas cada vez que ela orava, os ataques ficavam mais fracos, como se sua fé estivesse criando uma barreira cada vez mais forte ao seu redor. O sétimo e último ataque foi o mais sutil e o mais perigoso de todos. Isabela estava passando por um período muito difícil na vida. Havia perdido o emprego, estava com problemas financeiros, havia se desentendido com alguns familiares. Lentamente, ela começou a duvidar de suas orações. Começou a pensar que talvez tudo não passasse de imaginação, que talvez ela estivesse ficando louca, que talvez fosse melhor parar com aquela loucura das 3 da manhã. Por 3 noites seguidas, ela não orou. Quando acordava às 3 da manhã, ela ficava na cama. Dizia para si mesma que precisava de uma vida normal, que precisava parar de acreditar em fantasias. Foi na 3ª noite sem orar que tudo mudou. Isabela acordou às 3 da manhã, mas desta vez não foi um chamado para orar. Foi um grito de socorro. Não dela, mas de alguém muito próximo. Ela teve uma visão clara de seu irmão mais novo, Roberto, em perigo. Ele estava em um acidente de carro. Estava perdendo muito sangue. Estava morrendo. Sem hesitar, ela se levantou e orou. Orou com mais intensidade do que nunca. Orou pela vida de Roberto. Orou para que ele fosse salvo. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação do hospital. Roberto havia sofrido um acidente grave na madrugada, exatamente às 3 da manhã. Mas por um milagre inexplicável, ele havia sobrevivido. Os médicos não conseguiam explicar como.
Foi nesse momento que Isabela entendeu completamente o que estava acontecendo. Suas orações das 3 da manhã não eram apenas para sua proteção. Eram para a proteção de todos ao seu redor. E quando ela parou de orar, ela não apenas se colocou em perigo, ela colocou outras pessoas em perigo também. Nunca mais ela duvidou. Nunca mais ela deixou de orar às 3 da manhã. E nunca mais ela foi atacada. Isabela descobriu que havia algo muito especial no horário das 3 da manhã. Algo que poucas pessoas sabem. Algo que pode mudar completamente sua relação com o reino invisível. Mas por que exatamente 3 da manhã? Por que não 2 ou 4? Por que não meio-dia ou 6 da tarde? A resposta está em algo que a tia Célia havia mencionado, mas que Isabela só compreendeu completamente depois do 7º ataque. As 3 da manhã são conhecidas em muitas tradições espirituais como a Hora Santa. É o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz. É o momento em que o véu do templo se rasgou. É o momento em que a barreira entre o céu e a terra ficou mais fina. Mas é também a hora em que as forças das trevas estão mais ativas. Por isso, muitas pessoas acordam com pesadelos nesse horário. Por isso, muitas pessoas sentem uma opressão espiritual inexplicável às 3 da manhã. É como se houvesse uma batalha acontecendo nesse momento. Uma batalha entre luz e trevas. Entre proteção e ataque. Entre fé e medo. E Isabela havia sido chamada para participar dessa batalha do lado da luz. Mas havia ainda muito que ela precisava aprender. E muito que ela precisava ensinar para outras pessoas. Depois do 7º ataque, a vida de Isabela mudou completamente. Ela não apenas continuou a se conectar com o divino às 3 da manhã. Ela começou a estudar profundamente esse horário. Começou a pesquisar o que outras pessoas ao redor do mundo sabiam sobre ele. E o que ela descobriu a deixou ainda mais impressionada. Em várias partes do mundo, pessoas acordavam naturalmente às 3 da manhã para se conectar com o divino, sem saber umas das outras, sem combinação prévia, como se houvesse um chamado universal acontecendo nesse momento. Na Coreia do Sul, havia igrejas inteiras que se reuniam às 3 da manhã para orar pela nação. Na África, curandeiros tradicionais diziam que esse era o momento de maior poder espiritual. No Brasil, benzedeiras falavam que às 3 da manhã eram a hora de quebrar maldições. Mas por que esse horário era tão especial? Por que pessoas do mundo inteiro, sem se conhecerem, sentiam esse mesmo chamado? A resposta estava na própria natureza do tempo espiritual. Isabela descobriu que o tempo espiritual não funciona como o tempo físico. No mundo físico, 3 da manhã é apenas um momento como qualquer outro. Mas no mundo espiritual, 3 da manhã é um portal. Um portal entre dimensões. Um momento em que nossas orações têm acesso direto ao céu. Um momento em que nossa proteção espiritual pode ser renovada e fortalecida. Mas também é o momento em que os ataques espirituais são mais intensos, porque as forças das trevas sabem do poder desse horário e tentam impedir que as pessoas se conectem com o divino nele. Isabela começou a ensinar outras pessoas sobre essa descoberta. Começou pequeno. Primeiro sua família, depois alguns amigos próximos, depois colegas de trabalho. E algo incrível começou a acontecer. Todas as pessoas que começaram a se conectar com o divino, às 3 da manhã, começaram a experimentar proteção espiritual, começaram a ser livres de provações, começaram a ter suas vidas transformadas. Mas nem todos acreditaram, nem todos quiseram tentar. E Isabela aprendeu que essa prática não era para todo mundo. Era apenas para aqueles que tinham fé suficiente para acreditar no poder da oração. Um dia, Isabela recebeu a visita de uma mulher desesperada. Carla havia perdido 3 filhos em acidentes estranhos. Acidentes que não faziam sentido. Acidentes que pareciam ter sido causados por algo sobrenatural. Carla havia ouvido falar da história de Isabela e queria saber se ela poderia ajudar. Se suas orações poderiam proteger o único filho que lhe restava. Isabela explicou para Carla sobre as orações das 3 da manhã. Explicou sobre a proteção espiritual.
Explicou sobre a batalha que acontece nesse horário. Carla decidiu tentar. Por desespero, por amor ao filho, por não ter mais nada a perder. Na primeira noite, Carla acordou às 3 da manhã e orou. Não sabia bem como fazer. Não tinha muita experiência com orações longas, mas orou com o coração. Na segunda noite, ela orou novamente e sentiu uma paz que não sentia há meses. Na terceira noite, ela teve uma visão. Viu seus 3 filhos mortos. Eles estavam bem, estavam em paz e estavam pedindo para ela proteger o irmão que havia ficado. A partir daquela noite, Carla nunca mais perdeu a fé e nunca mais perdeu um filho. O menino que antes vivia doente e tinha acidentes constantes passou a ter uma saúde perfeita. Passou a ser protegido de todos os perigos. Passou a ter uma vida normal e feliz. Carla se tornou uma das maiores defensoras das orações das 3 da manhã e começou a ensinar outras mães desesperadas sobre essa prática. Logo, havia um pequeno grupo de mulheres que se reunia espiritualmente às 3 da manhã, cada uma em sua casa, mas todas orando ao mesmo tempo, todas pedindo proteção para suas famílias. E os resultados eram impressionantes. Doenças sendo curadas, acidentes sendo evitados, problemas financeiros sendo resolvidos, relacionamentos sendo restaurados. Mas havia ainda um segredo maior que Isabela precisava descobrir. Um segredo sobre o poder específico das 3 da manhã que mudaria tudo. A descoberta veio através de um padre muito idoso chamado Padre Miguel. Ele havia dedicado toda a sua vida ao estudo da espiritualidade cristã. E quando soube da história de Isabela, quis conversar com ela. Padre Miguel explicou que as 3 da manhã tinham uma conexão direta com a morte de Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Tinham uma conexão com a ressurreição também. Jesus morreu às 3 da tarde, ele disse. Mas sua ressurreição começou a ser preparada às 3 da manhã, 12 horas depois. É o momento em que a morte começou a ser vencida. É o momento em que a vida eterna começou a se manifestar. Por isso, as orações das 3 da manhã têm tanto poder, continuou o padre, porque elas conectam com o momento exato em que a vida venceu a morte, o momento em que a luz venceu as trevas, o momento em que o amor venceu o medo. Isabela ficou impressionada com essa revelação. Finalmente ela entendia por que suas orações tinham tanto poder nesse horário específico. Mas o padre Miguel não havia terminado. Ele tinha ainda mais segredos para revelar. Existe uma oração específica para as 3 da manhã, ele disse. Uma oração que foi revelada por Nossa Senhora em várias aparições ao redor do mundo. Uma oração que tem o poder de quebrar qualquer ataque espiritual. Ele ensinou a oração para Isabela. Era simples, mas poderosa. Era curta, mas profunda. Era fácil de memorizar, mas difícil de esquecer. Isabela começou a usar essa oração específica em suas orações das 3 da manhã. E o poder de proteção aumentou ainda mais. Era como se ela tivesse descoberto a frequência exata para se conectar com o céu. Ela ensinou a oração para o grupo de mulheres que orava com ela. E todas experimentaram o mesmo aumento de poder espiritual. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Uma noite, Isabela teve uma visão durante suas orações das 3 da manhã. Ela viu uma grande multidão de pessoas ao redor do mundo, todas orando ao mesmo tempo, todas conectadas espiritualmente. Ela viu que não era apenas o pequeno grupo dela que orava nesse horário. Havia milhares de pessoas, talvez milhões, todas participando da mesma batalha espiritual, todas lutando do lado da luz. E ela entendeu que fazia parte de algo muito maior. Fazia parte de um exército espiritual, um exército de intercessores que orava pela proteção do mundo inteiro. A partir daquela visão, Isabela nunca mais se sentiu sozinha em suas orações. Ela sabia que estava conectada com pessoas do mundo inteiro. Sabia que sua oração individual fazia parte de uma oração coletiva poderosa. E os resultados dessa oração coletiva começaram a se manifestar de formas surpreendentes. A cidade onde Isabela morava começou a ter menos crimes violentos.
menos acidentes de trânsito, menos casos de depressão e suicídio. Como se um amparo divino invisível tivesse sido colocado sobre toda a região. Outros grupos de oração das 3 da manhã começaram a surgir em cidades vizinhas. E em cada lugar onde havia um grupo assim, os índices de violência diminuíam, a paz aumentava, a proteção espiritual se espalhava. Isabela percebeu que suas orações não protegiam apenas ela e sua família. Protegiam toda a comunidade ao redor. Protegiam pessoas que nem sabiam que estavam sendo protegidas. Mas nem todo mundo ficou feliz com essas mudanças. Algumas pessoas começaram a atacar Isabela verbalmente. Diziam que ela estava espalhando fanatismo religioso. Diziam que ela estava enganando pessoas vulneráveis. Até mesmo alguns familiares começaram a criticá-la. Diziam que ela estava exagerando, que estava ficando obsessiva com essas orações. Por um momento, Isabela duvidou novamente. Será que realmente estava fazendo a coisa certa? Será que não estava exagerando? Será que não seria melhor parar e ter uma vida normal? Foi nesse momento de dúvida que aconteceu algo que confirmou definitivamente sua missão. Isabela recebeu uma carta de uma mulher de outro país. A mulher dizia que havia sonhado com ela. No sonho, Isabela ensinava sobre as orações das 3 da manhã. A mulher acordou, pesquisou na internet e descobriu que Isabela realmente existia. A mulher disse que começou a orar às 3 da manhã depois do sonho e que sua vida havia mudado completamente. Ela havia sido curada de uma doença grave. Seu casamento havia sido restaurado. Seus filhos haviam parado de usar drogas. Nos dias seguintes, Isabela recebeu mais cartas parecidas, de pessoas de diferentes países, pessoas que haviam sonhado com ela, pessoas que haviam aprendido sobre as orações das 3 da manhã, através de sonhos ou visões. Ela percebeu que sua missão havia se expandido além do que ela podia imaginar. Não era apenas local, era global. Não era apenas para algumas pessoas. Era para todo mundo que tivesse fé suficiente para tentar. Hoje, 15 anos depois, Isabela continua orando às 3 da manhã. Nunca perdeu um único dia. Nunca mais foi atacada espiritualmente. E nunca mais duvidou do poder dessa prática. Ela fundou uma organização internacional de grupos de oração, das 3 da manhã. Existem grupos em mais de 50 países. Milhares de pessoas orando simultaneamente todas as noites. E os resultados continuam sendo impressionantes. Famílias sendo protegidas. Doenças sendo curadas. Problemas sendo resolvidos. Ataques espirituais sendo quebrados. Mas o mais importante de tudo, pessoas descobrindo que não estão sozinhas nesta vida. Que existe uma proteção disponível. Que existe um poder maior que cuida delas. Isabela sempre diz que qualquer pessoa pode começar essa prática. Não precisa ser especial. Não precisa ter dons sobrenaturais. Não precisa ser santa. Precisa apenas ter fé e coragem para acordar às 3 da manhã e orar. Ela ensina que a oração não precisa ser longa. Não precisa ser perfeita. Não precisa seguir nenhum roteiro específico. Precisa apenas vir do coração. Pode ser uma oração de proteção. Pode ser uma oração de gratidão. Pode ser uma oração de pedido. Pode ser apenas um momento de conexão com o sagrado. O importante é a constância. É acordar todas as noites às 3 da manhã. É manter essa prática independente de como você se sente. É confiar que suas orações estão sendo ouvidas e respondidas. Isabela também ensina sobre os sinais de que as orações estão funcionando. Nem sempre são sinais óbvios. Às vezes são sutis, mas estão sempre presentes. Você pode começar a ter sonhos mais tranquilos. Pode começar a se sentir mais protegido durante o dia. Pode começar a evitar acidentes sem perceber. Pode começar a resolver problemas de forma mais fácil. Às vezes, a proteção vem através de outras pessoas. Alguém que aparece na hora certa. Alguém que dá um conselho importante. Alguém que oferece uma oportunidade inesperada. Às vezes, a proteção vem através de mudanças de planos. Você perde um voo e depois descobre que o voo atrasou.
Você muda de rota e depois descobre que havia um acidente no caminho original. Você desiste de algo e depois descobre que seria prejudicial. O segredo é começar a prestar atenção nesses sinais. Começar a reconhecer a mão invisível que te protege. Começar a agradecer pela proteção que você recebe sem perceber. Isabela sempre termina suas palestras com o mesmo conselho. Não espere até estar em perigo para começar a orar. Comece agora. Comece hoje. Porque a proteção espiritual não funciona como um extintor de incêndio que você usa apenas na emergência. Ela funciona como um escudo que você carrega sempre consigo. E lembre-se, ela continua, você não está orando apenas por você. Você está orando por sua família, por seus vizinhos, por sua cidade, por seu país, por pessoas que você nem conhece, mas que também precisam de proteção. Suas orações das 3 da manhã podem salvar vidas, podem mudar destinos, podem quebrar maldições, podem abrir caminhos, podem trazer cura, podem trazer paz. Mas você só vai descobrir isso se tentar, se tiver coragem de acordar amanhã às 3 da manhã e orar, se tiver fé suficiente para acreditar que suas orações importam. A história de Isabela nos ensina algo muito poderoso. Nos ensina que cada um de nós tem acesso a uma proteção sobrenatural. Nos ensina que não estamos à mercê das circunstâncias. Nos ensina que podemos participar ativamente de nossa própria proteção espiritual. Mas nos ensina também que essa proteção não é automática. Ela precisa ser buscada. Ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser mantida através da oração constante. As 3 da manhã não são apenas um horário no relógio. São um convite. Um convite para participar da batalha entre luz e trevas. Um convite para se conectar com o poder que move o universo. Um convite para descobrir que você é mais protegido do que imagina. A pergunta que fica é: você vai aceitar esse convite? Você vai ter coragem de acordar amanhã às 3 da manhã e descobrir por si mesmo o poder dessa prática? Você vai confiar que existe uma proteção disponível para você, esperando apenas que você a busque? Ou você vai continuar vivendo como se estivesse sozinho neste mundo, sem proteção, sem amparo, sem a certeza de que alguém cuida de você? A escolha é sua. A proteção está disponível. O convite foi feito. Isabela fez sua escolha há 15 anos. E nunca se arrependeu. Talvez seja a hora de você fazer a sua.